Olá, eu prometi fazer uma parte 2 do vídeo para facilitar o entendimento desses ciclos de Deus, ou seja, Deus se move por ciclos. Então vamos lá, vamos trazer mais algumas informações. Então é o seguinte: há uma singularidade bíblica no modo como Deus trabalha através de períodos cíclicos de 7 tempos, né? Dias, semanas, festas, anos e até jubileu. Então, os ciclos são recados proféticos de Deus para aqueles que servem a Deus. Eu vou dar um exemplo aqui. Olha só, 2 Reis 5, 10, versículos 10 e versículo 14, vai dizer assim: Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Observe, Deus mandou banhar quantas vezes? 7. Por que não foi uma? Porque Deus mandou fazer 7. Vamos lembrar de um outro episódio, né? Deus mandou dar a volta nas muralhas de Jericó, 7 voltas. Por que não foi uma? Deus não tem poder para fazer o que ele fez com uma vez só? Não, mas Deus quer saber se você é obediente a cumprir os propósitos e os ciclos dele. Não são meus os ciclos, são dele. Então, a gente tem que sempre lembrar desses detalhes. E aí, veja bem, a Bíblia é muito simbólica, né? Cheia de números. E não há dúvida que, biblicamente falando e teologicamente, o número 7 representa o número de Deus, ou seja, o número da perfeição. Olha bem, eu vou dar mais alguns versículos aqui. Apocalipse 4, 5 vai dizer assim: Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Tá, vamos ver outros. Apocalipse 5, 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Vamos ver outro, Apocalipse 1, 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Vamos lá, mais um, Salmo 12, 6. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada, em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Provérbios 9, 1. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. Então, veja bem, tem vários lugares onde esse termo 7 aparece. São pontos de vistas, né? Lexicográfico, a palavra hebraica shibiar, representando pelo numeral 7, pode também significar juramento, porque a raiz dessa palavra, que significa o número 7, na língua hebraica mais antiga, significa jurar. Então, Deus, né, faz esses ciclos lembrando desses juramentos. Pois o israelita, por exemplo, quando ia fazer um juramento, fazer repetindo 7 vezes a mesma coisa, ou seja, gesticular e fazer repetitivamente 7 vezes alguma coisa significa que tal pessoa jurava por aquilo, por exemplo, ou por outra coisa, né? Levantava suas mãos aos céus, pronunciava o juramento 7 vezes. Então, sempre isso está presente na cultura hebraica, que é a cultura mais próxima do Antigo Testamento. Então, veja bem, olha Gênesis 21, 28, 30, observa. Pôs Abraão à parte 7 cordeiras do rebanho, perguntou Abimeleque a Abraão: que significam as 7 cordeiras que puseste à parte? Respondeu Abraão: receberás das minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirva de testemunho de que cavei este poço. Percebeu? 7 vezes de novo. Então veja bem, o ciclo de 7 dias, que também pode ter surgido da ideia da perfeição e da santidade de Deus, é uma referência muito forte do número 7, né? Então, na tradição bíblica, principalmente do Antigo Testamento, né, esse número tem realmente um poder muito forte. O número 3, o número 7, o número 12, o número 40, o número 49, tá? São números muito fortes. Eu não estou aqui dando aula de numerologia, não. Eu estou falando de Bíblia, tá? Dessa forma, né, os israelitas sempre faziam um período de 7 vigílias, 4 vigílias diurnas de 3 horas e 3 vigílias noturnas de 4 horas. A cada 7 dias eles
paravam para um descanso semanal, né, que é chamado de Hadash, ou sábado da lua nova, daí o termo Odesh, que significa mês ou lua nova, tá? Outra curiosidade interessante, que tem tudo a ver com o dia 7, né? Porque o calendário bíblico é lunar, né? Então, por isso que muita coisa vai consistir com o número 7, o número 14, né? Então, exatamente por isso, porque o calendário bíblico não tem nada a ver com o calendário gregoriano. Então, veja bem, festa dos ázimos, né? 7 dias comereis pães ázimos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Êxodo 12, 15 a 19. A Páscoa, olha só, no primeiro mês, no dia 14 do mês, tereis a Páscoa, festa de 7 dias. Pão asmo se comerá. Nos 7 dias da festa prepararás a ele, a Deus, um holocausto. 7 novilhos, 7 carneiros sem defeito, cada dia durante os 7 dias, e um bode cada dia como oferta pelo pecado. Ezequiel 45, 21, 23. Observa o número 7. Festa das primícias. Oferenda para a vinda das boas chuvas, né? Festa das semanas, após as primeiras chuvas, o fim da colheita de cereais, está lá em Deuteronômio 11, 14, denomina-se semanas por causa da contagem de 7 semanas, a partir do início da colheita de cereais. Observe, Levítico 23, 15 diz assim, contarei para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxeres o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Vamos ver outro, Deuteronômio 16, 9 diz assim, 7 semanas contarás, quando a foice começar a cear, entrarás e contarás as 7 semanas. A Rosh Hashanah, que é o ano novo, chamada Festa das Trombetas, no mês 7. Dia do Perdão, chamado Yom Kippur, é também 7. Festa dos Tabernáculos, no fim da colheita das frutas e trigo, 7 também. Olha os textos. Levítico 23, 24. Fala aos filhos de Israel, dizendo, no mês 7º, ao primeiro do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação. De novo, Deuteronômio 16, 13. A festa dos tabernáculos, celebrá-las por 7 dias, quando houveres recolhido a tua eira e o teu lagar. Por fim, o 7 pode ser considerado um ano sabático, 7º ano, e o ano do jubileu, 7 vezes 7, e o ano seguinte. Olha só, Deuteronômio 15, 1. Ao fim de cada 7 anos farás remissão. Olha Levítico 25, 8. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que nos dias das 7 semanas de anos serão 49 anos. Então veja bem, há uma correlação profética do número 7 e seus múltiplos, né? Então a gente vai vendo, veja bem, a profetisa Ana, casada em um ciclo de 7, viúva na idade de 12 ciclos de 7 até encontrar o Messias. Olha, havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que viveram com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dias em jejuns e oração. Lucas 2, 36 e 37. Então temos aqui os atos proféticos, a queda da muralha de Jericó, né? Hebreus 11, 13. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas 7 dias. Está aqui no livro dos Hebreus, já no Novo Testamento. Olha só de novo, Josué 6, 4 e 15. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. No 7º dia, madrugar ao subir da alva, e da mesma sorte, rodear a cidade 7 vezes. Somente naquele dia, rodear a cidade 7 vezes. Então, os atos proféticos, através de Elias, Eliseu, até aqui de Josué, né, eles sempre entendiam os ciclos de 7. Elias tem 7 milagres relatados na Bíblia. Eliseu possui 14, ou seja, dobrou o número 7. Olha só, 1 Reis 18, 43. E disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então lhe disse Elias, volta, e assim por 7 vezes. Vamos ver mais? 2 Reis 4, 35. Olha, então se levantou e andou no
quarto, uma vez de lá para cá, tornou a subir e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então, observa aí que sempre tem um número profético. Na multiplicação dos pães, olha, na primeira multiplicação que Jesus fez, através de 5 pães e 2 peixinhos, 5 e 2 é quanto? 7. E na segunda multiplicação, tomou 7 pães, tá? Marcos 8:20. E de quando partiu 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolheram? Responderam 7. Pega aí. Por isso que afirmamos que o número 7 aparece muito na Bíblia, tá? Exatamente demonstrando a perfeição de Deus, tá? Eu não estou aqui dizendo que você tem que usar isso de forma mística, nem de numerologia. Eu estou te falando que Deus trabalha por ciclos, tá? Então, qual a correlação desse número 7, né? Observa, vou te falar mais coisa então. Atos 6:3, olha, mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, ao quais encarregaremos desse serviço. Quantos homens? 7. Observa Atos 21:8. E no dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Lucas, estou falando aqui já de Novo Testamento, hein? Lucas 10:1 e versículos 1 e 17. Ó, depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se submetem pelo teu nome. Quantos eram? 70. Disse também Deus a Moisés: sobe o Senhor, tu e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciões de Israel, e adorai de longe. Êxodo 24:1. 70. Olha só os detalhes. Vamos lá, Números 11, 24 e 25. Saiu, pois, Moisés e referiu-se ao povo as palavras do Senhor e juntou 70 homens dos anciãos do povo e pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando os espíritos que estavam sobre ele, e pôs sobre eles 70 anciãos. Enquanto o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Olha só. Vamos lá, a correlação desse número 7 com a consagração e com a purificação. Observe, 7 dias as vestirá o filho que for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos, conforme tudo que eu te ordenei, por 7 dias os consagrarás. Êxodo 29, 30, 35. Vamos lá, mais um, Levítico 4:6. E molhando o dedo do sangue, aspergirá dele 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Vamos lá, Levítico 14:7. E sobre aquele que há de purificar da lepra, aspergirá 7 vezes. Então o declarará limpo e soltará a ave viva para o campo aberto. Vamos ver outro, Romanos 11:14, já no Novo Testamento. E que ele disse, porém, a resposta divina: reservai para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. 7.000 homens. A correlação, então, agora com as cerimônias. Olha, também lhes fará 7 lâmpadas, quais acenderão para iluminar defronte dele. Êxodo 25:37. Então Baalão e Balaque disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Números 23:1. Vamos lá. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar o holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás até que eu venha ter contigo e te declares o que há de fazer. 1 Samuel 18. Vamos mais, 1 Crônicas 15:26. Tendo Deus ajudado os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, também ofereceram em sacrifício 7 novilhos e 7 carneiros. Vamos lá. 2 Crônicas 29:21. Mandou trazer 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes, como oferta pelo pecado a favor do reino, do santuário de Judá, e aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. Vamos ver mais, Jó 42:8. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitaria a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes a mim o que era reto, como o meu servo Jó. Agora vamos à questão da correlação com a libertação. Olha, Mateus 12:45 já
Evangelho, olha, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração perversa. Aqui é Jesus falando. Marcos 16, 9. Havendo ele ressuscitado de manhã, cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Apocalipse 17, 3, 7 a 9. Olha, transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi ali uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nome de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. O anjo, porém, me disse: por que te admirastes? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, são também 7 reis. Olha só outras questões do 7. Observa a correlação desse número com a aplicação dos juízos de Deus, aqui em sentido da plenitude e da satisfação da justiça de Deus, mediante 7 selos, 7 trombetas, 7 trovões e 7 taças. Apocalipse 5, 5, 8, 2, 10, 3, 15 de 1 e 1 e o 7. Olha só, quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Apocalipse 8, 1. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Apocalipse 10, 7. Vamos a Apocalipse 11, 15. Olha, o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Apocalipse 16, 17. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. Gênesis 4, 24. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém 70 vezes 7. Falou agora Eliseu, segundo a Reis 8:1. Falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele restaurará a vida, dizendo: levanta-te, vai com os da tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá à terra por 7 anos. Atos 13, 19. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. Quantas nações? 7. Observe Deuteronômio 7:1, quando o Senhor teu Deus te introduzir à terra, a qual passares a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. Olha Deuteronômio 28, 7. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. 2 Pedro 2,5, olha, e não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o número de ímpios. Olha o Levítico 26, 18. E se assim com isso não me ouvires, tornarei castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. 1 Samuel 6,1, 7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. 1 Samuel 6,19, feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles. Vamos ver agora Jeremias 25, 11 e 12. Vai dizer assim: toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que, quando se cumprir os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus, farei delas ruínas perpétuas. E é verdade, né? Nunca mais eles foram nações grandes. Daniel 9:2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jeremias, era de 70 anos. Né? Olha o 7 aí. Isaías 30, 26, a luz da lua será como o sol, e a do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor atar a ferida do teu povo e curar a chaga do golpe que ele deu. Vamos lá, mais um, Daniel 4, 16 e 23, olha, mude-lhe o coração, para que não seja mais homem de coração, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos.
Quando ao que viu o rei, um vigilante, um santo que descia do céu e dizia: cortai a árvore e destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada no orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que se passem sobre ela 7 tempos. Salmo 79, 12, olha, retribuí ao Senhor os nossos vizinhos 7 vezes tanto o opróbrio com que te vituperaram. A correlação de 7 com perdão, olha, Mateus 18, 21, 22. Então Pedro aproximou e perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não, te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Olha só, Daniel 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Tem uma correlação também com o descanso. Olha, Gênesis 2, 2. E havendo Deus determinado no 7º dia a tua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Êxodo 21, 2, ó, se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Observa. A correlação de um período de metade de 7, olha, o mistério de 3 anos e meio de Jesus, né, o ministério, indica uma continuidade por vir. Ó. Os 7 anos do governo do anticristo será dividido em 2 fases de 3 anos e meio, completando 7. As 2 testemunhas de Apocalipse e seus ministérios virão exatamente aí. Olha, então a gente precisa entender que a nossa vida também se move como servo de Deus por ciclos, né? Então temos que observar essa singularidade dos ciclos, porque são períodos proféticos de Deus. Então vamos lá. Gênesis 29, 18, 20, olha, Jacó amava Raquel e diz: 7 anos te servirei por tua filha mais moça. Raquel, assim por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos. Eles pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Gênesis 33, olha, e ele mesmo, adiantando, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se do seu irmão. Aqui é Jacó, se aproximando do seu irmão para pedir perdão. E olha só, Gênesis 46, 27. E os filhos de José lhe nasceram do Egito eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram ao Egito foram 70. Gastando nisso 40 dias, Gênesis 53, ó, pois assim se cumpriu os dias do embalsamento e os egípcios choraram 70 dias. Olha as ações cíclicas de Jesus, olha, Mateus 1,17, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, 7 mais 7, olha, desde Davi até o exílio da Babilônia, 14, e desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14, está em Mateus 1,17. Então, Jesus é a 77ª geração depois de Adão, seguindo aí a genealogia que está lá em Lucas, o que equivale a 11 gerações de 7, onde Deus levanta um protagonista a cada 7 gerações. Também a genealogia real em Mateus possui múltiplos de 7, 6 gerações de 7 até Abraão, igual a 42 gerações, porém de Jesus até Adão, gerado por Deus, possui 9 gerações de 7, igual a 63 gerações. Olha alguns exemplos no Novo Testamento de ações cíclicas. Agora na vida de Paulo, o apóstolo Paulo, hein? Olha só, 2 Coríntios 2,12. Conheço um homem que, em Cristo, há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. Se no corpo ou fora dele, não sei, só Deus o sabe. Olha outro, Gálatas 2:1. 14 anos depois, subiu outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Olha outro mover cíclico aqui, ó. Atos 21:4. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. E eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mais um, Atos 21, 27. Quando estavam para findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoçararam todo o povo e o agarraram. Olha só, Atos 28, 14. Onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com ele 7 dias. E foi assim que dirigimos a Roma. Estão observando? Então, na medida que percebemos, né, pela Bíblia, há uma singularidade de 7 em aspectos pessoais. Né? Até na nossa vida. Foi assim com José, foi assim com vários, né? Veja, José, olha só que interessante, olha esse ciclo profético. José está lá em Gênesis 41,
versículos 2 a 7, depois do 26 ao 27. Do rio subiam 7 vacas formosas, avistas e gordas, e pastavam no carriçal. Após elas subiu do rio outras 7 vacas feias, à vista e magras, e pararam junto às primeiras da margem do rio. As vacas feias, à vista, as magras, comiam as 7 formosas, à vista e gordas. Então acordou o faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoraram as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o faraó. Fora isso, um sonho. As 7 vacas boas, aí José interpretando, serão 7 anos. As 7 espigas boas também serão 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como 7 espigas mirradas e crestadas também serão 7 anos de fome. Perceberam? Olha Gênesis 41, 33 a 37. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajunta os administradores toda a colheita dos bons anos que virão, recolha o cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. O conselho foi agradável a Faraó e todos os seus oficiais. Então, meus irmãos, nós precisamos entender os ciclos proféticos de Deus para o mundo e para as nossas vidas. Nós precisamos entender isso e buscarmos arrependimento, não negligenciarmos, né, nesses períodos e assim atuarmos, né, sempre em um coração firmado em Deus, com humildade, né, clamando pela misericórdia, pelo amor, pela benevolência de Deus, para que nós possamos fluir nesses períodos proféticos de 7. Vai começar dia 25 de setembro de 2022, mais um ciclo de 7 anos. Então, vou pegar mais uns textos para vocês. Provérbios 24, 16. Por 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos serão derribados pela calamidade. E aí eu vou pegar mais um, Salmo 119, 164. 7 vezes no dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Então, meus amados, Deus está comprovado biblicamente. Isso aqui não é nada de numerologia. Eu peguei vários textos bíblicos e a presença desses períodos cíclicos de 7 tempos, 7 anos. Chegamos então ao entendimento de que Deus realmente se move por ciclos, ciclos proféticos. Então, o que eu te faço? Compreenda esse tempo profético, esses ciclos de Deus para a sua vida. Coloque a sua vida em ordem, né? Entenda que ciclos proféticos são para, né, tanto para a vida ministerial, quanto para a sua vida cristã, quanto para a sua vida devocional, período em que você tem que, né, ficar ligado à sua consagração a Deus, né? Períodos para você buscar a libertação de Deus para alguma área que eventualmente ainda não tenha sido liberta para a tua vida, né? Então, tome posse de todas as bênçãos de Deus, os desígnios de Deus, os concertos de Deus, para que você viva ciclos de obediência, para que a revelação e o propósito e as provisões de Deus venham sobre a sua casa. Amém? Parte 2 do vídeo. Se você assistiu o vídeo 1, você entenderá perfeitamente o que eu estou falando aqui do vídeo 2. Parte 2. Que Deus te abençoe com toda a sorte de bênçãos decorrentes da própria palavra de Deus, que é viva, eficaz, inerrante, infalível e perfeita para os nossos dias.